Porque, ele estava acamado, está andando, está passeando na rua. Não sei quem, você vai começar a trazer, isso é que é resultado. Você começa a trazer resultados, isso que interessa. Entendeu? Isso que interessa. Então, não adianta eu fazer um curso teórico para você, só teórico, como tem a maioria aí. É muito bonito, eu trago as ideias interessantes, eu trago metáforas, você fica encantado, mas eu quero saber como é que você vai mudar. O que você vai fazer segunda-feira lá no seu consultório? De diferente. Eu vou te mostrar. Eu te prometo que até o final do dia eu vou ter coisa para o seu consultório. De cada aula eu tenho alguma coisa diferente para você implementar no seu consultório. Porque senão seria um curso puramente teórico. Você sabe muito bem, espero que você não tenha tido experiência ainda, mas quando o CRM te chamar, por alguma razão, que um paciente vai lá e te denuncia, isso cada vez é mais comum. Antigamente era médico e cliente e paciente. Hoje é médico, paciente e advogado. Nunca o advogado participou tanto da relação. Os processos de paciente para médico só vem aumentando no Brasil exponencialmente. Eu acompanho. Exponencialmente. E a maioria chegando, inclusive, lá em cima, lá no Supremo, na Suprema Corte. Se por um acaso um dia o CRM te chamar, porque uma pessoa foi lá e falou que você fez um remédio errado, que ela passou mal, que não sei o que for. E tome cuidado que hoje existe o paciente, que eu chamo de paciente terrorista. Ele vai para te tomar dinheiro. Ele inventa uma história, ele se comporta direitinho, e depois você acha que ele está bonzinho, depois ele te processa que ele quer uma indenização. Quer ver o carrão seu parado lá na porta? Meu escritório não tem placa. Você acha que eu vou arrumar uma placa? Aqui é o doutor Laí Ribeiro. Nossa Senhora! Deus me livre. O que eu ia ter de dor de cabeça? Ninguém sabe onde é. Entendeu? Então você acha que eu colocar uma placa bonita? Que isso? Você tem que... O mundo mudou. Você entendeu? Então, isso é muito importante você entender. Bom, mas deixa eu voltar na história. Olha só, se você for chamado, porque a dona Maria foi no seu consultório, e agora ela tem um vizinho que é advogado, que acabou de formar, aí o vizinho fala assim, dona Maria, você não quer ganhar um dinheiro? Não, eu estou aqui desempregado, né? Eu sou de porta de cadeia e tal, mas vamos fazer o que é? Vamos processar seu médico? O senhor não está reclamando aí que não estava gostando, porque ele nem cumprimentou a senhora e tal? Bom, vamos, porque deixa eu te falar isso. Os estudos americanos que eu leio de paciente processando médico, abre bem o ouvido que isso vai te salvar a vida. De paciente processando médico, não é porque o médico errou. Se o médico erra e a relação médico-paciente é boa, o paciente perdoa. Agora, se você chegar lá, que você é o doutor fulano de tal, que você usa um jaleco branco e você não pensa que é Deus, não, você é Deus. E você trata todo mundo como se fosse seu empregado, e você não tem o carinho para com o paciente, e a relação médico-paciente não desenvolve, esse vai te processar. Ele tem potencial, é dali que vai sair o processo. Você pode até estar acertado com ele, não interessa. Ele vai te processar, se ele quiser. Isso vai aumentando, porque eu estava conversando com um amigo meu de Juiz de Fora, e ele falou assim comigo, você vai ver aqui onde eu vou chegar. Ele falou, nós estávamos conversando, ele falou assim, você sabe, agora Juiz de Fora tem 3 faculdades de medicina. Eu falei, eu não acredito. Juiz de Fora tem 3 faculdades de medicina? Ele falou, mas o que você está tão surpreso lá aí? Juiz de Fora tem 13 faculdades de direito. Olha só. Eu estou achando um absurdo ter 3 faculdades de medicina e tem 13 de direito. Esses advogados vão formar, vão para onde?
Tem lugar para eles. Eles vão encontrar a vizinha que está tratando e tal, senta com ela, vão processar médico? É um bom negócio, pô. Dá bem bastante dinheiro. Aí começa a história. Então você tem que estar se livrando disso. Então o que eu fiz? Você vai ver à tarde. Eu montei 2 questionários que você leva, você vai imprimir na sua clínica, tá? 2 questionários bonitinhos, frente e verso para não gastar muito papel, eu oriento isso, tá? Diferentes. Você recebeu aí? Isso vale ouro. Claro que você vai chegar em casa, você vai rodar isso, mandar rodar, fazer vários. Então é assim, escuta, estamos no seu consultório agora. O paciente chegou, a recepcionista, espero que você não tenha uma decepcionista, porque é impressionante o médico contratando recepcionista. Ele fala assim, a minha recepcionista, Laí, fala 3 idiomas. Eu falei, você recebe algum paciente estrangeiro? Não. Vai te ajudar muito. A minha recepcionista, Laí, é linda. Você está contratando uma recepcionista ou uma namorada, pô? Ela tem que ser velha, feia, entendeu? Carinhosa. Quando chegar no final do ano, ela vai ganhar mais presente que você. Tenha compaixão, seja avó. Sabe o que é amor pelo neto? Aquele amor pelo neto que ela tem que ter pelo paciente. Então, começa que a maioria tem decepcionista. Você liga para lá, não sabe nem entender o telefone. Ela tem que falar o nome dela, aqui fala Maria, aqui é do consultório do doutor fulano de tal, como é que eu posso lhe ajudar? Alô? De onde é? Consultório do doutor fulano. O que eu posso? Você pode me ajudar? Posso. Acabou. Acabou, já chega com raiva no seu consultório. Tá bom? Mas olha, vamos voltar aqui. A sua recepcionista, ele está na sala de espera. Claro que você não tem controle do seu horário, porque você não sabe como controlar o horário, você não aprendeu isso, e vai atrasar. Você não gosta de quando você vai ao médico, você não quer que o médico atrase. Agora você atrasa. Então, e ele reclama, ela reclama. Então é o seguinte, agora não vai reclamar mais, porque ela vai ter um trabalho enorme para fazer. Porque ela vai ter que preencher isso aqui, a múltipla escolha, marcando, tudo certinho e tal. Isso aqui vai ser... bom, deixa eu voltar lá. Se você for processado, a primeira coisa que o promotor lá vai perguntar, a primeira coisa que o conselheiro vai... porque você pode ser processado no civil ou no CRM, ou nos dois. Às vezes o paciente processa nos dois. A primeira coisa que eles vão pedir é o seguinte, o prontuário do paciente. O quê? Prontuário. Como é que é a sintomatologia, o que ele estava sentindo. Ainda bem que aqui o cara tem que preencher a data. Porque depois tem que rubricar, o médico tem que rubricar aqui. Isso aqui faz parte do prontuário já, isso aqui faz parte do prontuário. Você está montando o prontuário. Você já tentou responder quase 100 perguntas? Você tinha saco para isso? Não, desculpe. Você vai lá no intervalo, eles vão arrumar uma prancheta para o paciente, ele põe isso, vão arrumar a caneta que fica amarrada na prancheta, para ele não levar a caneta. Tudo isso. Deixa ela desamarrada para você ver. Aí ele preenche tudo isso certinho, aí a recepcionista vê aquilo tudo, vê se não está faltando nada. Quando ele entra no seu consultório, na sua sala, você pega isso aqui, você dá uma olhada, 3 minutos, você sabe o importante sobre a vida dele. Ele é que falou, não foi você não, foi ele. Aí você começa o tratamento. Você fala, o senhor vai voltar aqui daqui 30 dias. Daí 30 dias, ele recebe esses 2 de novo. Você acha que ele vai lembrar do que ele pôs aqui? Não. Ele vai ver como é que ele está hoje. Ele vai responder. Então, vamos supor que na primeira vez
o sintoma estava em 80, agora está em 55, um mês depois. Aí ele senta lá, você pergunta, e aí, melhorou? Melhorei nada, doutor. Nada. Engraçado, você que respondeu, não estava lá, mês passado seus sintomas eram 80, agora são 55. Quem é que está mentindo? Isso aqui ou você? Mas você que fez isso. Ai, meu, eu esqueci. Quer dizer, ele esquece que melhorou. Entendeu? Esquece que melhorou. Eu dava curso para tratar a fobia, tá? Eu estava dando um curso, não faço mais isso, tá bom? Eu estava dando um curso em Filadélfia, no Hershey Building, no prédio Hershey, 25 andares, e era no último andar. Aí chega lá uma senhora com uma dispneia absurda. Ela subiu 25 andares de escada, porque ela tinha fobia de elevador. Aí eu curei ela da fobia do elevador, a minha assistente desceu com ela, subiu, desceu sozinha, subiu. Pronto, está feito, está resolvido. Vai para casa. Naquela época, eu tinha a paciência de ligar um por um dos que tinham feito curso comigo e perguntei para ela, oi, tudo bem? Tudo bem. E a fobia? Ela falou, que fobia? A senhora não lembra que a senhora fez um curso comigo em Filadélfia, que a senhora subiu 25 andares e depois eu tratei sua fobia? Ah, é mesmo, o senhor tem razão. Quer dizer, ela não é agradecida, porque ela nem lembra como é que era ter fobia, entendeu? Aquilo sumiu da cabeça dela. Então, some da cabeça do paciente. Mas você registrou aqui, ó, foi ele que assinou no final, ele tem que rubricar aqui. Pronto, está aqui. Ó, o paciente falou que você não melhorou ele. Não, aqui. Ele voltou um mês depois, ele estava com 80, foi para 55, ele sumiu. Nós estávamos melhorando. Eu tenho uma frase bonita que eu vou te dar de presente. A saúde vai a cavalo e volta a pé. Você fala para o paciente assim, ó, infelizmente, a saúde vai a cavalo, mas volta a pé. Eu não posso curar você da noite para o dia. Tem que ter água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai ter que ir aos poucos. E aí, todas as vezes que ele for lá, isso aqui vai ser feito. E vai chegar um dia que ele tem 0. Ele vai te processar como? Se ele está só melhorando. Entendeu? Então, não subestime, escuta, não subestime o valor disso aqui, tá? Eu tive muito carinho para montar isso para você, e você agora tem uma arma poderosa que vai te orientar, inclusive, nos tratamentos, e que vem do paciente, não vem de você. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, desculpa eu trazer a matemática, eu fui professor de matemática há muitos anos, e a matemática veio comigo. Então, eu gosto de fazer metáforas matemáticas. Vamos fazer uma aqui, você vai gostar. Olha só, raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 16 é 4. Raiz quadrada de 9 é 3. Aí você fala assim, a raiz quadrada é sempre menor do que o número. 8 não é menor que 64, 4 não é menor que 16, 3 não é menor que 9. Então, eu vou dizer que a raiz quadrada do número, seja ele qual for, é menor do que ele. Essa é a impressão que você tem. Mas eu tenho exemplo para te mostrar que a raiz quadrada é maior que o número. O quê? Você não prestou atenção, mas tem um tipo de número que a raiz quadrada é maior do que ele. Quer ver? A raiz quadrada de um número é sempre menor do que o número? Não, de jeito nenhum. Até agora eu mostrei, a raiz quadrada é menor do que o número. Agora, se eu fizer, é possível um número ter sua raiz quadrada maior do que ele mesmo? Claro que é. Qual é a raiz quadrada de 0,64? 0,8? 0,8 é maior que 0,64, você me desculpe, mas é. O número, a raiz quadrada é maior que o número. Você quer ver? Aqui, a raiz quadrada de 0,16 é 0,4.
0,4 é muito maior que 0,16. A raiz quadrada de 0,09 é 0,3. Maior, é muito maior. Então, olha só. A raiz quadrada de um número é sempre menor do que o número, a não ser que seja um número decimal. Porque o número agora que eu estou começando é decimal. Mudou tudo. Isso é a regra da matemática, eu não estou mudando a regra, não. Ela existe desde que a matemática existe. Você vai ver coisas dessas acontecendo na medicina, de repente ouviram tudo. Você falando, puxa, entendeu? Mas lá na faculdade, do jeito que foi ensinado, decoreba, não deu para você perceber. Então eu tenho que ir te dando essas metáforas e te explicando o que está acontecendo. Ai, meu Deus, eu fico até arrepiado. O que eu vou te ensinar agora, só isso já vale o final de semana, tá bem? Só isso já vale o final de semana. Eu vou te ensinar o que é risco relativo, o que é risco absoluto. Então, primeiro, deixa eu falar para você. Você perguntar para um cardiologista que sabe do que está acontecendo, qual é o maior risco de se ter um infarto, ele vai te responder, já ter tido um. Quem já teve um tem mais chance de ter o segundo do que quem nunca teve ter o primeiro. Porque se você já tem um infarto, você já mostrou que você tem coronariopatia. Então não existe risco maior do que ter um infarto. Então aquele pessoa que tem um infarto é um candidato para ter o segundo, do segundo para ter o terceiro e até morrer. Então você tem que tomar muito cuidado. Quando o paciente não teve infarto nenhum até então, nós vamos fazer o que se chama prevenção primária. Se ele já infartou, que é uma coisa muito mais séria, porque ele já é um cardiopata, um coronariopata, nós vamos fazer o que se chama prevenção secundária. Então eu vou fazer um estudo com você aqui de 200 pacientes. Todos já infartaram. Então, assim que o paciente infartou, eu vou lá na cabeceira do leito, randomizo, que chama. Eu fiz isso muito nos Estados Unidos. Randomizo. Se ele vai cair no grupo placebo ou se ele vai cair no grupo tratado. Só que eu não sabia qual era qual, porque é duplo cego. Nem eu sei, nem o paciente sabe. Entendeu? Chama de estudo duplo cego. Eu não sei e o paciente não sabe se ele está recebendo tratamento ou placebo. Só no final, quando quebrar o código, é que vai ser analisado por uma terceira pessoa, que não seja eu nem o paciente, para ver o que aconteceu. Então, tá bom. Então, eu pego 200 pacientes, 100 vão receber placebo, que é uma cápsula lá de celulose ou de glicose, o que for. E 100 vão ser tratados com a droga famosa. Vamos pôr aqui uma estatina da vida, tá bom? Certo? Então, 100 serão tratados. E nós vamos ver, durante 12 meses, quem que vai reinfartar. No grupo que deu placebo, depois de analisada, de feita a estatística, 2% infartou. Ou seja, 2 em 100 é 2%. 2 infartaram. E aqui do lado de cá, tomando a estatina, 1 infartou. Então, se 2 infartaram 2%, 1 infartou 1%. E nós estamos fazendo o estudo da análise, o quanto que a estatina é benéfica. Tá bem? Então eu faço o seguinte, eu faço 2 menos 1, 1. Então eu posso dizer assim, a estatina reduziu o reinfarto em 1%. Concorda comigo? Era 2 num, não era 1 no outro. 2 menos 1 não é 1. Mas se eu falar que é 50%, eu não estou errado. É 2% num, é 1% no outro, é 50%. Parece que é a mesma coisa, não é? Quando eu falar para você que reduziu em 1%, o que você pensa é o seguinte, de cada 100 pacientes, 1 vai se beneficiar. Faz sentido? Isso tem um nome, chama NNT. Number Needed to Treat. NNT. Então, preciso de tratar 100 pacientes para 1
Se eu falar que reduz 50%, o que você pensa é que de cada 100 pacientes, 50 vão se beneficiar. Estão me entendendo? Qual que seria mais verdadeiro? Falar que a redução foi de 1% ou foi de 50%? Se eu falasse que foi 1%, porque 50% eu estou enganando todo mundo, porque você está entendendo que de cada 100, 50 vão se salvar, o que não é verdade. Só que as revistas médicas, científicas, permitem que você publique em risco relativo. Então, quando você vê escrito lá que a estatina reduz infarto em 50%, é uma mentira. Mas como você viu 50, você fala assim, eu vou colocar meu pai, porque 50 é muita coisa. Mas na realidade é 1, não é 50. Eu preciso tratar 100 pais para um pai se beneficiar. E os efeitos colaterais? Ah, não, os efeitos colaterais eu vou apresentar que é 1%. Quer dizer, na hora de apresentar a eficácia, eu uso o relativo. Na hora que eu vou fazer os efeitos colaterais, eu uso o absoluto. O relativo não ajuda em nada. Você quer ver? Imagina eu te fazendo uma pergunta. O que você prefere? Tem uns dinheiros atrás daquelas portas ali. Tem dinheiro atrás da porta A e tem dinheiro atrás da porta B. Você prefere 50% que está atrás da porta A ou 10% que está atrás da porta B? Você fala, qual é o valor absoluto? Pode ser que 10% que está atrás da porta B seja mais do que 100%, 50% que está na porta A. Depende de quanto a porta A tem lá e quando você concorda comigo ou não? Pois é, quando eu falo para você que é 50%, você fala assim, mas e o valor absoluto, qual é? O valor absoluto é 1%. Mas isso não sai em lugar nenhum. Eu tenho que ir lá no trabalho, pesquisar, olhar, que eu não entendo bem de estatística, e chegar à conclusão. Você entendeu? Se eu não tenho vivência estatística, eu como bola, eu não sei. Você como médico, sem ser cientista, você não tem obrigação de entender estatística. Você não sabe diferenciar um valor absoluto de um valor relativo. Você quer ver outra coisa? É o seguinte, a chance de você ganhar na loteria é 1 em 10 milhões. Eu vou te vender uma varinha de condão que aumenta em 100% a sua chance de ganhar na loteria. Você vai de 1 para 100 milhões, para 2 para 100 milhões. Você acha que faz diferença? Mas aumentou 50%, 100%. Você tinha 1, agora tem 2. Olha como é que o porcento engana. Você está entendendo como o porcento? Quando vier porcento, desconfie. Não vá na conversa de porcento, porque não quer dizer nada. Você quer 10% do que está atrás da porta A ou 50% que está atrás da porta B? Você não pode responder para mim. Racionalmente você não pode. Você tem que falar, eu tenho que saber quanto está atrás de cada porta. Então, evite. Veio porcento, você já fica com a pulga atrás da orelha. Estão te pegando, estão te enganando. Em médico é fácil de enganar. Faz sentido? Muito bem. Bom, 250 pacientes beneficiados em 500 ou 5 beneficiados em 500? Porque se eu falar que é 1%, é 5 em 500 que vão se beneficiar. Se eu falar que é 50, é 250 em 500. Muda tudo. E todas as publicações médicas hoje saem com valor relativo. Ou seja, não vale nada. Estou falando na área de tratamento, não vale nada. É um engano que eu gosto. Todos somos enganados. Você entendeu? A ciência e a economia se misturar de tal jeito que você não recebe nada científico puro mais. Sempre tem a mão da economia por trás, apresentando a estatística de uma forma diferente, que te engana. Você viu que o remédio melhora 70%, você colocou o seu pai nele, você vai ver, não melhora nada.
às vezes até menos de 1%. Tá? Os efeitos colaterais, tem a diferença entre efeito colateral e efeito adverso. Deixa eu te explicar isso, que é muito importante no seu consultório. Efeito colateral está escrito na bula, que geralmente é 3, 4 vezes maior do que a eficácia. Você vai ler para que o remédio serve, é meia página. Você vai ver o que o remédio causa de estrago, é 5 páginas. Você fala assim para o paciente, não lê não, senão você não toma. Porque por lei está obrigado lá. Só que eles só podem escrever o que eles conhecem. Isso chama efeito colateral. Efeito adverso é uma coisa que é inesperada. Você imagine que um remédio está no mercado, depois que 10 mil pacientes tomam, um morre. Mas eu pus ele no mercado, por enquanto, 100 tomaram. Eu não sei que pode morrer. Até que ele fica um tempo, e aí chega a estatística de 10 mil, um morreu. Isso chama efeito adverso. É um efeito que não é previsto ainda não foi para a lista lá da bula. Entendeu a diferença? Efeito colateral é conhecido, efeito adverso é inesperado. Se acontece um em 100 mil e por enquanto só 10 mil tomaram, não pode ser que não apareça ainda. Entendeu a diferença rapidamente? Estudo é importante no seu consultório, tá bom? Agora vou apresentar em 1%. Então eu apresento a eficácia do remédio em 50% e o estrago do remédio em 1%. Que maravilha! Eu também queria viver nesse mundo. Todos nós estamos aí, sofrendo isso. Eu fiz um levantamento da estatina, depois nós vamos mostrar, não lembro direito, mas vou falar agora. Mais ou menos, acho que é 1 em 248. Eu preciso de 248 pacientes tomar estatina para um se beneficiar. Agora, os efeitos colaterais, Deus me livre. Ou seja, não existe razão para você prescrever estatina, em hipótese nenhuma. Com isso, eu perdi todos os meus amigos na cardiologia. Não tem mais nenhum, todos. Eu tenho amigos íntimos que eu falo, vai lá me ver, não posso, não vou não, posso não. Vai que o colega sabe, como é que faz, que eu fui lá. Entendeu? Vai lá, fica lá um dia comigo que eu vou mudar a sua cabeça. Um dia eu preciso, só isso que eu preciso para mudar a cabeça. Porque hoje você já sai daqui diferente. Aliás, você já está diferente. Querendo ou não, só de estar dentro da sala, você já está diferente. Bom, e aí eu falo que a redução do infarto miocárdio é 50% e que só tem 1% de efeito colateral. Quem não quer esse remédio? E isso não é só para estatina, não. Isso é para todos os remédios. E vocês todos foram, incluindo eu, fomos enganados. Fomos enganados. Você sabe como é que primeira vez que caiu a ficha para mim? Vou te explicar como é que caiu a ficha. Bom, eu estou aqui para falar para vocês, vocês receberam um caderno completo, com caneta, etc. e tal. Bom, eu não fui para Harvard de mérito, tá? Eu não teria cabedal para ir para Harvard. Para ir para Harvard, você tem que tirar nota 10 em todo o seu currículo, todo o ginásio, todo o científico, todo o colegial. Você não pode ter uma nota diferente de 10. Você tem que passar no SAT, que corresponde, que é o Enem de lá. O Enem daqui não é novidade nenhuma, eles copiaram de lá, é o SAT de lá. Copiaram dos americanos, só isso. Não inventaram nada, brasileiro. Copiaram. Então, você tem que ter um SAT acima de 9,2. Só que com o SAT acima de 9,2, 10, só 10 durante todo o seu estudo, desde que você entrou na escola até terminar o colegial, você só tirou 10 em todas as matérias, e aí você vai participar de uma entrevista, onde tem 40 para uma vaga. Toda criança, você pergunta para ela nos Estados Unidos, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser estudante de Harvard. Só isso que eles querem. Esse é o sonho absoluto do americano. Só que para chegar lá você tem que tirar 10 em todas as matérias,
você tem que passar com 9,2 no SAT, que é o Enem daqui, e você tem que participar de uma entrevista. Porque, igual você, com o SAT acima de 9,2, com 10 em tudo, tem 40 para cada vaga. 40 para cada vaga. Então, você tem que ser bom de entrevista. Então, tem muita gente que faz isso tudo, chega lá, vai fazer entrevista, é tímido, não passa. Então, chegar em Harvard, eu não teria condição, tá? Mas eu era dono de um hospital em Teófilo Otoni, Minas Gerais, eu e mais dois sócios, o Hospital São Lucas. E eu era o único cardiologista do grupo, nós éramos 21 médicos trabalhando no hospital, e eu era o único cardiologista do grupo. E eu estou terminando o meu plantão lá, uma sexta-feira à noite, ia sair do plantão às 6 horas da tarde, porque lá todo mundo tinha que dar plantão, e mesmo os donos, eu ia para Alcobaça, na Bahia, que não é muito longe, passar o final de semana, que é uma praia, na Bahia. Bom, aí o telefone toca, a recepcionista, o telefonista me chama, eu estou lá aí, estou chamando o senhor no telefone. Eu atendi, o cara do outro lado falou assim, eu sou gerente de um hotel aqui, em Teófilo Otoni, e eu tenho aqui um hóspede da Polônia, que não fala em português direito, e está com dor no peito, está suando. O senhor pode vir? Eu falei, chama outro, porque estou saindo para um final de semana longo. Ele virou assim para mim, já chamei 2, falaram a mesma coisa. Tá bom, estou indo. Questionei mais nada. Peguei o meu eletrocardiógrafo e fui. Cheguei lá, encontrei um senhor aposentado, era juiz de direito na Polônia, de direito na Polônia, que comprava pedras semi-preciosas em Teófilo Otoni e vendia em Nova York. Aí eu cheguei, ele com dor no peito, suando frio e tal, tirei o eletro, ele estava num infarto agudo do miocárdio. Colocamos ele na ambulância, levamos para levar para o hospital. Na ambulância, ele me pergunta assim, você conhece meu filho? Eu falei, quem é seu filho? Ele falou, meu filho chama-se Peter Marocco. Eu falei, eu não conheço seu filho pessoalmente, mas eu estudo pelos livros dele, estudo pelos trabalhos, ele é de Harvard, né? Pois é, ele é chefe de pesquisa cardiovascular em Harvard. Eu falei, muito bem. Levei o seu Marocco para o hospital, internei ele, 48 horas depois eu estou atendendo no consultório, a recepcionista bate na porta e diz, estou lá aí, estão chamando o senhor urgente lá no hospital, porque o doutor Peter Marocco chegou. Ele saiu de Harvard e veio ajudar a tomar conta do pai. Aí eu terminei a consulta, fui para lá. Quando eu cheguei no hospital, tinha um corredor grande, e ele estava com a papeleta do pai, andando assim, e com o prontuário do pai na mão. Eu cheguei, ele virou para mim, olhou para mim, e em português, perguntou, onde é que você aprendeu isso? Em português. Ele era casado com uma brasileira, americana, aqui em São Paulo, pertinho daqui, e na família, na casa, eles falavam português, para ensinar para as crianças a falar em português e inglês. Ele falou assim, onde você aprendeu isso? Eu falei, dos seus livros, dos seus trabalhos. Ele ficou com o pai, a coisa complicou, etc. e tal, 15 dias. Aí, na véspera do pai ter alta, nós tínhamos um centro de estudo, eu era o presidente do centro de estudo, eu era o único cardiologista, etc. E eu ia dar aula, arritmias na fase aguda do infarto do miocárdio, para aqueles 20 médicos. Nenhum na especialidade de cardiologia, eu dou uma aula simples. Quando eu entro na sala para dar aula, o Peter está sentado na primeira fila. Eu pedi permissão aos meus colegas, se podiam me permitir, que o Peter estava ali e eu ia dar uma aula no nível dele, se eles concordassem. Claro, lá, vai em frente e tal. Eu dei uma aula no nível dele. Eu tinha terminado meu mestrado em cardiologia, estava atualizadíssimo. Aí, quando eu acabei, ele falou assim para mim, você quer ir para Harvard? Eu falei, não quero não. Eu sou dono de hospital, eu tenho uma clientela muito grande, para marcar consulta comigo é 2 meses, eu só trabalho com particular, entendeu? Eu não trabalho por nada, só particular,
e não tem o menor interesse. Ele falou, mas você não validou seu diploma nos Estados Unidos? Eu falei, validei. Então, você já tem a papelada? Por que você não vai? Eu falei, não quero ir não, obrigado. Ele foi embora. O pai foi embora. Passam-se 6 meses, ele me liga. Eu estou conversando com ele no telefone e, por brincadeira, eu pergunto para ele assim, e aquela oferta? Ele falou, continua de pé. Quer vir? Eu falei, eu vou conversar com o meu sócio. Claro que os meus sócios não iam querer que eu saísse e fosse... Eu convenci os meus sócios que eu ia passar 1 ano. Passei 17. É assim que eu cheguei lá. Você imagina, você chegar em Harvard sem merecer. Eu era um excelente cardiologista. Eu sou cria do Carvalho Azevedo, que foi o melhor cardiologista que o Brasil já teve. Entendeu? E aparecia o caso, eu levantava a mão e eles faziam de conta que não via a minha mão. Porque eu sabia o diagnóstico. Aí eu percebi que os professores de Harvard, na hora do almoço, estou chegando muito longe, a história está ficando muito longa, desculpa. Eu percebi que os professores gostavam de um jogo chamado Mastermind. Tinha o Mastermind, o Super Mastermind e o Grand Mastermind. O Mastermind tinha 2.400 permutações, o Super tinha 64.000 e o Grand tinha 350.000. Eu fui na livraria, comprei os livros do Mastermind e por 2 meses eu estudei. Quando eu estava a nível de campeonato mundial, um dia no refeitório, que eu ficava no mesmo refeitório dos professores, eu era fellow lá. Aí tinha 2 professores jogando, acabou o jogo, eu falei, posso? O cara olhou para mim assim, quer dizer, senta aí que eu vou te dar uma lição. Aí eu ganhei dele. Aí ele chamou o outro, eu ganhei dele. Aí ele chamou o outro, eu ganhei dele. Assim que eu conquistei Harvard. Não foi com conhecimento de cardiologia, não. Foi com um jogo de Mastermind. Agora, quando eu levantava a mão, eu queria escutar a minha opinião. Chega de conversa fiada. Vamos lá. O que causa o infarto do miocárdio? História familiar, idade, sexo, dislipidemia, diabetes, hipertensão arterial, tabagismo, estresse, e a lista vai. E não é colesterol, isso eu posso te garantir. Tá bom? Isso não é colesterol. Tudo tem um preço. Você está disposto a pagar o preço? Acredito que sim. Do contrário, você não estaria feito o investimento que você fez, que eu sei que não é pequeno. Você tem que vir aqui ou assistir, como você está assistindo aí, durante 18 meses e a coisa vai ficando pesada. Mas sempre agradável. Sempre, isso eu garanto para você. Sempre, sempre agradável. Tá? Vocês vão ter sempre o gostinho de o que está acontecendo aqui nesse momento, essa hora. E você vai chegar do outro lado diferente. Isso eu prometo para você, porque eu já fiz inúmeras vezes, eu sei como fazer. Mas olha só, esse cara aqui pediu o amigo dele para colocar uma grade na janela. Lindo, né? O amigo só pediu uma garrafa de cachaça para instalar a grade na janela. Baratinho, né? Que bom, né? O que você acha do resultado? Valeu alguma coisa? Não, nada. Não valeu nada. Eu te dou um procedimento em cardiologia que não vale nada. Mas você vê que está 50% melhora, você fala, vou embarcar nessa. Só que é mais ou menos assim, ó. Eles estão colocando uma grade onde não precisa. Se você não precisa do stent, não vai te ajudar em nada. E quando você coloca um stent, infelizmente, eventualmente, ele vai ocluir. E você vai levar a culpa. Você vai dizer que você não tomou os remédios direito. Então, quando você coloca um stent, o paciente vira seu refém para o resto da vida. Você vai tomar estatina. Mas o meu colesterol é 140. A estatina não é para baixar o colesterol. Ah, não, mas aí é diferente. Aí é para evitar tromboembolismo. Onde é que está publicado isso? Ela é aprovada para isso? Não. Então você vai usar off-label.
Depois vocês vão ver essa terminologia comigo. Vocês vão usar o off-label. Ela foi lançada no mercado para baixar o colesterol, e agora, como está acabando a história do colesterol, que todo mundo está descobrindo que não vale nada, agora estão querendo falar, não, mas ela é anti-inflamatória também. Eu sei, mas curcumina custa 10 vezes menos e é 10 vezes mais potente. Por que eu vou usar estatina se eu posso usar curcumina, que é 10 vezes mais barato, 10 vezes mais eficaz? Então, para mim, não justifica, com todos os efeitos colaterais, eu usar. Mas aí, o que acontece? A pessoa, hoje você está vendo a pessoa usando stent. Eu já encontrei gente com 12 stents, 16. Encontrei um cirurgião plástico com 16, sentado na primeira fileira, não aqui nesse contexto, mas eu dando aula pelo Brasil afora, tinha 16 stents. Imagina o que é isso. Entendeu? Então, o que adianta? Não adianta nada. Tá? Aqui está, deixa eu ver aqui uma coisa, espera aí. Onde eu vou? Está aqui, deixa eu voltar. Aqui está o Mass General. A Harvard tem vários hospitais. Um deles é o Mass General. Olha o tamanho dele aí, ó, você vê. Estuda aí, é o Mass General. Tá? É o hospital geral, que é de Harvard. O outro hospital, que é onde eu trabalhava, que na época chamava Peter Ben Brigman, hoje chama Brigham Women's Hospital, é bem menor que esse aí, mas é o mais sofisticado cientificamente. Tá? É mais sofisticado cientificamente. Certo? Esse é o Mass General, mas eu estou trazendo isso aí por uma razão, porque Mary Higgins, uma paciente de 26 anos, no dia 2 de agosto de 1893, é atendida por um estudante de medicina. Seu primeiro caso, ele começou a fazer estágio clínico, é o primeiro caso que surge para ele, e esse estudante era de nome Elliot Joslin, considerado, muitos anos depois, o mais influente especialista em diabetes do século XX no mundo. Era um estudante de medicina que atendeu a Mary Higgins. E a Mary Higgins tinha diabetes. Tá? O nascimento de uma epidemia. Do mesmo jeito que não existia câncer de pele em 1900, não existia diabetes em 1893. Pra você ter uma ideia, aqui está, ó, nos primeiros 74 anos do hospital Mass General, foram diagnosticados 172 casos em 48 mil atendimentos ambulatoriais. E aqui está a Mary Higgins, aqui, ó, 1893, ó. Aí você vê o crescimento que vai acontecendo. Não está no momento da gente discutir porque que o diabetes surgiu, tá bom? Mas nós vamos discutir isso profundamente e explicar para você como é que resolve, que não é com remédio. Mas você vê que aí virou uma epidemia e o Elliot Joslin virou a maior autoridade do século em diabetes. Mas lembra quando ele atendeu aqui? O Dalai Lama, quando perguntado o que mais o surpreendeu sobre a humanidade, respondeu: o ser humano, porque ele sacrifica sua saúde para ganhar dinheiro. Muitos de vocês estão fazendo isso, dando plantão 3 vezes por semana. Então ele sacrifica o dinheiro para recuperar a sua saúde, que já é uma pessoa mais idosa, agora está gastando nas cirurgias, nas internações e etc. e tal. Então, ele está tão ansioso com o futuro que não gosta do presente. O resultado é que ele não vive no presente ou no futuro. Ele vive como se nunca fosse morrer e depois morre sem nunca ter realmente vivido. Você já percebeu que não interessa onde você estiver, é aqui? Você já percebeu que não interessa que hora foi agora? Você já percebeu que você vive num eterno, aqui e agora? Se você está bem vivendo no aqui e agora, você está bem. Só que você está no passado ou você está no futuro. Você tem que viver o aqui e agora com o seu cliente, com o seu paciente. Porque se você ficar olhando no relógio, se você ficar com pressa, ele e ela vai perceber
E 50% da cura é essa conexão médico-paciente, que ninguém te ensinou na faculdade. Mas durante esses 18 meses você tem que aprender. Eu disse para você, se o paciente gosta de você, mesmo se você errar, ele não te processa. Agora, se ele tem animosidade com você, mesmo que você acertar, ele te processa. Então você tem que mudar o modus operandi para evitar problema de como você trata o paciente. Eu ensino os médicos aqui o seguinte: vai buscar o seu paciente na sala de espera. Você já pensou como ele vai se sentir honrado? Hein? Você ir lá naquela sala de espera, vem aqui me buscar, vamos? Você pensou o que isso acontece? Fala, esse é o melhor médico do mundo. Você conhece o que é efeito placebo, mas muitos de vocês nunca ouviram o termo nocebo. Nocebo é o contrário de placebo. Placebo é quando faz bem, nocebo é quando faz mal. Se eu sou um oncologista, eu tenho um paciente com câncer, ele chega para mim na primeira consulta, eu falo assim, ó, o senhor está full, viu? O senhor vai morrer. Tem jeito não. Pronto, acabou. Não vai ter jeito não, acabou. Esquece, vai morrer. Porque a esperança dele em você é tão grande e a confiança dele é tão grande, porque fizeram propaganda que você é bom, e você chega lá e fala que ele vai morrer, mesmo que a morte dele seja daqui a uma semana, você vai falar assim, não, vai ter jeito sim, nós vamos lutar juntos, nós vamos estar juntos até terminar isso, até acabar. Eu estou com o senhor. Ele tem que sentir que você é parceiro, gente. Esquece dinheiro, esquece tudo. É o seu legado. Para que você veio fazer medicina? Vai ver que você está na profissão errada. Você tem que dar o seu para o paciente, você tem que estar ali. Tem que sofrer com ele, com ela. Isso a maioria hoje que forma não entende isso, não entende. Não é que depois, antigamente, entendia melhor, não. Sempre foi uma falha na medicina. Aqui, nos Estados Unidos, em todo lugar. Primeiro dia que eu trabalhei nos Estados Unidos, isso é bom você entender. Eu fui para o plantão. Chegou uma senhora de 68 anos, com dor no peito. Eu examinei tal coisa, tirei a história e cheguei à conclusão que ela não tinha nada, que não era cardíaco. Aí chamei o cara que estava lá coordenando, o chefão, falei, como é que eu mando ela para casa? O primeiro dia meu aqui. Ele falou, o que ela tem? Dor no peito. Para casa? Não, ela tem que ser internada. Falei, mas eu acho que ela não tem nada. Não tem o que se achar, não. Dor no peito aqui a gente interna. Não tem conversa, não. Vá que ela morre, nós vamos pagar, e é mesmo. Então é o seguinte, na dúvida, não tem essa história. Internou a mulher. Claro, descobriram que ela não tinha nada. Ela saiu no outro dia. Não é no dia seguinte, não, no outro. Sem nada, não tem nada. Por isso que está tão caro, né, a história lá nos Estados Unidos. Entendeu? Porque é a nação que gasta mais dinheiro no mundo e está em última posição de medicina de qualidade na lista dos países mais desenvolvidos. Imagina isso, o que é. E lá também não tem nada. O cara fala assim, ó, você está com câncer, assim, olhando para você, assim, ó, pelo telefone eu já vi dar recado que está com câncer. Ó, o seu exame deu que você está com câncer, viu? Procura um oncologista. Só isso. O paciente morre. Eu trabalhei muito em hospital de cardiologia, em pronto-socorro cardiológico, no Rio de Janeiro, etc. O paciente morre, o médico sai correndo pela rua, porta dos fundos, pô. Quem é que vai conversar com a família? Eu ia lá, recém-formado, era o cara que ia lá conversar, pô, abraçar. Eu não tenho culpa nenhuma do paciente ter morrido, por que eu vou sair pela porta dos fundos correndo? Eu estou ali para a vida, eu estou ali para a morte, pô. Você imaginou o que isso significa? Uma família, você como médico, o paciente morreu, você está ali para consolar? Se você não quer fazer isso, muda de profissão, pô. Está na profissão errada. Você tem que estar ali para a vida e para a morte. Faz parte do pacote, vem no pacote. Entendeu? Então isso tudo tem que mudar na sua cabeça. Às vezes você não é para você fazer medicina, pô.
Isso tudo tem que mudar na sua cabeça.